Eu quero convidar a igreja para abrirem suas Bíblias, irmãos, para abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 14 em diante. Para que seja uma leitura com a participação da igreja, eu leio um e depois o seguinte, toda a congregação lê. Palavra de Deus nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, esta é a palavra do Senhor e gostaríamos de meditar nesta noite sobre esse texto da palavra, que acredito ter muito para aprendermos, para nos ensinar. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, desperta a igreja, exorta a igreja a que viva em uma nova maneira de vida. E é justamente sobre isto que gostaria de refletir, sobre a velha e a nova maneira de viver como cristãos, né? Glória a Deus. Como lemos, o apóstolo diz que o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: um morreu por todos, portanto todos morreram. Versículo 14. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que eles morreu e foi ressuscitado. Por isso nós daqui em diante não conhecemos a ninguém segundo a carne, ainda que temos conhecido a Cristo segundo a carne, agora contudo não o conhecemos mais deste modo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. É que eu aqui estou lendo numa outra versão. A versão que nós lemos como o texto na versão corrigida, que a maioria da igreja tem em mãos, eu passarei a ler aqui para... Diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora o não conhecemos deste modo.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Nós lemos antes aqui na versão brasileira, tradução brasileira, e acho que é interessante citar uma versão, a nova tradução na linguagem de hoje, que esclarece muito esse texto e facilita a nossa compreensão. Porque o texto diz: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois conhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas vivam para aqueles que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas. Agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Quem diz amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, aqui temos a palavra do apóstolo que nos leva a refletir, a pensar no amor que Cristo teve por nós, em descer dos céus e dar a sua vida por nós. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Filipenses, nós vemos no capítulo 2, quanto custou para Jesus vir a este mundo. A Bíblia diz, pela expressão do apóstolo, que ele se despojou da sua glória aparente e tomou a roupagem humana, a forma humana, e se humilhou até a morte, e nos diz o texto sagrado, até a morte de cruz, a condenação na cruz do Calvário. E ele fez tudo isso por nós. O apóstolo sempre repetia para motivar a igreja, dava razões para que a igreja renunciasse à vida velha, o sistema do mundo, porque ele desperta a igreja a pensar no sacrifício que Cristo fez pela igreja, ele fez por nós. Ele diz isso, ele desperta a mente da igreja de Roma, quando ele escreve aquela igreja, no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em uma outra versão dá a entender que o apóstolo está pedindo insistentemente que a igreja ofereça a sua vida como o verdadeiro sacrifício, em um verdadeiro culto, que ele chama, a tradução aqui é racional, mas em outra versão espiritual, não é isso? Ofereça o seu corpo, já que a misericórdia de Deus se manifestou em nós, não é isso? Pelo sacrifício de Cristo, em nós, para a nossa redenção, para o nosso resgate. E já que Jesus fez tanto, já que ele fez a sua parte, nós devemos nos consagrar inteiramente a ele e viver em novidade de vida. Amém? É mais ou menos isto que o apóstolo está dizendo aqui, porque o amor de Cristo nos constrange, não é isso? Nos leva a pensar que se Jesus morreu por nós, já não vivemos para nós, vivemos para Ele. Amém, meus irmãos? Vivemos para Ele. A experiência da conversão implica em muitas mudanças na nossa vida. Porque antes de nos entregar ao Senhor Jesus, vivíamos como queríamos, sem levar em conta a Deus, os seus preceitos, a sua palavra. Mas este velho estilo de vida nos distanciava cada vez mais de Deus.
e tinha efeitos perniciosos em nós mesmos e em nosso relacionamento com os demais. Agora devemos renunciar ao velho estilo de vida e aprender uma nova maneira de viver. Quem diz amém, irmãos? Nosso homem velho, nossa vida anterior, rebelde, orgulhosa, egoísta, impura, foi crucificada com Cristo em sua morte. Glorificado seja o nome do Senhor. E o apóstolo nos diz no versículo 17 assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas essa experiência é vivida por aqueles que estão em Cristo. O apóstolo diz aqui, assim que se alguém está em Cristo, se não está, não pode viver esta experiência. E na verdade muitas pessoas podem chegar à igreja e até ostentar um cartão de membro e não viver esta realidade a que o apóstolo faz menção aqui. Mas se estamos em Cristo, ele disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para esses que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aos Efésios, no capítulo 4, e versículo 22, 23 e 24, o apóstolo diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Quem diz amém, meus irmãos? Então, o novo nascimento não é um transplante, nem tampouco é uma plástica. É morte para o mundo e ressurreição para uma nova vida. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que o apóstolo menciona nos textos sagrados, em Romanos capítulo 13. Quem trouxe sua Bíblia, não é? Acredito que todos trouxeram, porque culto de doutrina é o culto da Bíblia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Todo culto é o culto da Bíblia, mas principalmente o culto de doutrina. Não vim aqui, às vezes a gente conta a nossa experiência para corroborar aquilo que nós estamos falando, mas aqui nós não estamos para ensinar a nossa experiência, estamos para ensinar a palavra. Amém, meus irmãos? E eu tenho certeza que os irmãos vieram ouvir a palavra. Capítulo 13, e o versículo, ainda que a experiência ela é importante, mas o ensino da palavra é superior. Diz assim, capítulo 13 de Romanos e o versículo 12. Repitam após mim. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém, meus irmãos? Então, o apóstolo está dizendo, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeitemos, pois, o pecado. Rejeitemos, pois, as coisas que quem está nas trevas vive praticando. Aqueles que não vivem na luz, que não vivem numa vida espiritual, não é isso que nós vivemos. Nós temos que rejeitar estas coisas, essa forma de vida, de pecado, disse porque rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quem diz amém, meus irmãos? Então, nós nascemos de novo, mas temos a consciência que devemos estar muito atentos, porque nós não vivemos
em um mundo que é favorável à nossa fé. Mesmo depois de haver nascido em Cristo, mesmo depois de ter sido alcançado pela fé, pelos méritos da cruz de Cristo, pela obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós devemos ter a consciência de que estamos vivendo não no paraíso, estamos vivendo em um mundo hostil, que exige de nós o cuidado, que exige de nós a atenção, que exige de nós, não é isso? Toda atenção para que não caiamos no mesmo erro que aqueles que não vivem em Cristo têm caído. A situação moral da sociedade em que vivemos, pelo novo nascimento, eu disse, recebemos a nova natureza em Cristo, mas não mudamos de lugar. Estamos no mundo, um lugar hostil para os regenerados. Jesus se preocupou tanto com isto que na oração intercessora, quando ele orava pelos seus, não só por aqueles que viveram no seu tempo e que foram chamados por ele, mas aqueles que haveriam de crer depois que ele fosse elevado aos céus, ele intercedeu e pediu ao Pai que os guardasse, que os protegesse. Leia a sua Bíblia, João capítulo 17. Abra a sua Bíblia, vamos ler Bíblia, irmãos. João capítulo 17, este é o culto da Bíblia. Quem diz amém, meus irmãos? É o culto da Bíblia. Capítulo 17, versículo 14 de João. Nós vemos aqui a oração sacerdotal, como é considerada a oração sacerdotal de Cristo. Capítulo 17, versículo 14, João registra as palavras de Cristo e diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são, diga comigo, porque não são do mundo. Jesus estava se referindo a nós também, porque não somos do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Ele está dizendo, assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Amém, meus irmãos? Aí o versículo 15 diz: não peço que os tires do mundo. Mas o que é que ele diz? Mas que os livre do mal. Repita após mim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. O que é que santifica? A tua palavra é a verdade. E ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele estava se referindo a você, ele estava se referindo a mim. E ele está dizendo, nós não somos do mundo, como Jesus não foi do mundo. E é por isso que o mundo não nos aceita, irmãos. Não vamos aqui botar um remendo e ajeitar as palavras, usar de retórica, porque a verdade é esta: o mundo não nos traga, o mundo não nos suporta. Quando o crente entra com a Bíblia ou sem Bíblia em um lugar e se percebe que ele é crente, parece que as pessoas estão se sentindo mal porque entrou um crente, não é verdade? Porque não nos traga. Mas isso não é novidade. Jesus disse, eles não aceitam eles como não aceitaram a mim. Glória a Deus. Mas ele diz, Pai os guarda. Glorificado seja o nome do Senhor. E é por isso que o apóstolo São Pedro,
no seu sermão, no dia de Pentecostes, o maior sermão que Pedro, o apóstolo, pregou. No capítulo 2, abra a Bíblia. Estamos no culto da Bíblia. Atos capítulo 2. Aprenda a ser, não é isso, a manusear a palavra. Capítulo 2 e versículo 40. Ele disse àqueles que estavam ouvindo naquele dia de Pentecostes, capítulo 2 e o versículo 40. Ele diz assim: e com muitas outras palavras isto... Que fraco, não, irmãos? E com muitas outras palavras isto... E os exortava dizendo, repita após mim: salvai-vos desta geração perversa. Esta foi a mensagem de Pedro no dia de Pentecoste. Salvai-vos, não é? Escapai, fugi dessa geração perversa, como os anjos fizeram com Ló e a sua família. Eles queriam ficar em Sodoma, e os anjos os agarraram pelas mãos e os tiravam com pressa. Saí. Essa expressão significa isto. A palavra geração, do grego geneia, é comumente usada nas Escrituras, referindo-se a pessoas que vivem no mesmo tempo, em uma mesma época. Na Nova Versão Transformadora, esse versículo, nós vemos assim: Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Na Bíblia, na linguagem contemporânea, diz: ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais: saiam enquanto podem, saiam desta cultura doente e vazia. Transliterando, é isso que o apóstolo estava dizendo: saiam, fujam dessa geração perversa. Ninguém pode ser salvo se não abandonar a perversidade e a corrupção da sociedade contemporânea. Ninguém pode escapar. Abra sua Bíblia e leia Lucas, capítulo 9 e o versículo 41 do Evangelho de Lucas. A manusear a Bíblia. Lucas capítulo 9 e versículo 41. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Não fique só ouvindo. É bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê. E o que ouve e lê é bem-aventurado duas vezes. Quem diz amém, irmão? 9 e 41. 9 e 41. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Até aqui. E vos sofrerei, não é? Há uma versão que diz assim: até quando eu vou ter que suportar vocês, geração perversa? A própria geração do tempo de Jesus, Jesus se incomodou em viver no meio dela, porque era uma geração perversa, diz ele aqui. Uma geração perversa. No mesmo Evangelho, capítulo 11 e versículo 29, capítulo 11 e o versículo 29 diz: e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é o quê? Essa geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Veja como Jesus tratou a geração que ele vivia. Disse: porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para os desta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo,
com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus diz: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia de juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Aquelas gerações que eram perversas, eram más, eram corrompidas, mas ouviram a mensagem. A rainha de Sabá veio de distante, ela ouviu falar que Salomão, a sua imponência, a sua sabedoria, a glória do seu reino, e ela veio ouvir. Há quem diga que a Etiópia tem uma raiz cristã desde aquele tempo. Ora, meus amados irmãos, como também o emissário da rainha de Candás, de forma que vejam que Jesus disse: eles se levantarão e julgarão essa geração, porque eles ouviram um profeta como Jonas, que foi engolido pelo grande peixe. Eles ouviram a mensagem de um rei como Salomão, e ele disse: aqui está quem é maior do que Salomão, aqui está quem é maior do que Jonas. E a palavra que a igreja prega é mais poderosa do que a mensagem de Jonas aos ninivitas. E essa geração aborrece, não aceita, põe dúvida, mas a palavra de Deus nos diz que aquela geração se levantará para julgar esta. De forma que, meus amados irmãos, Paulo faz uma radiografia da geração. Às vezes a gente se sente de certa forma triste, porque eu me sinto, e sei que a igreja se sente triste, quando vê as coisas que estão acontecendo. A falta de vergonha, a falta de pudor, a falta de ética. A gente fica assim, meu Deus. A gente vê não só jovens, pessoas velhas que deveriam, pela sua idade, ter maturidade, ter vergonha. Mas parece que a vergonha é um assunto que desapareceu dessa geração. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos de que esse estado espiritual já foi previsto pelas Escrituras. Observe o que diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1 e versículo 28, da carta de Paulo aos irmãos em Roma, aquela grande metrópole. E Paulo precisava tratar estas coisas com aquela igreja. Capítulo 1 e o versículo 28. Ele diz assim, meus amados, capítulo 1 e versículo 28 de Romanos, diz o apóstolo: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus fez o quê? Os entregou a um sentimento o quê? Perverso, corrompido, para fazerem coisas que não convém. O homem chegou a um estágio de obstinação, de dureza, de incredulidade, que Deus não suportou e os entregou aos seus próprios desígnios. E diz aqui o versículo 29, estando cheios de toda o quê? Iniquidade. Repitam após mim: iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, mais forte, parece que a galeria não está repetindo, aborrecedores de Deus,
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem afeto, irmãos, que é o que distingue o ser humano dos animais irracionais. Paulo está prevendo que essa geração seria uma geração que não teria afeto natural. Depois, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E quando você lê essa última frase, você se lembra de um montão de coisas, né? Que a gente não vai citar aqui, porque nem falar pode, não é? Nem falar se pode. Nem se falar se pode. Mas Paulo disse que estes homens, esta geração, sabendo que Deus é juiz, e que eles são dignos de morte, os que praticam estas coisas que nós citamos anteriormente no texto, que Paulo cita no texto, diz, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Não é? E é no meio desta geração que nós vivemos. E que nós vivíamos antes. Sim ou não, irmãos? Vivíamos antes. Você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e observe que o apóstolo faz menção à nossa vida anterior. Não só vivemos no meio dos que praticam, mas nós anteriormente éramos levados, diz o apóstolo, pela correnteza de pecados, de corrupção, de pecados. E capítulo 2, versículo 1 diz assim, e vos vivificou. Repita após mim, e vos vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, claro, quando nós não conhecíamos ao Senhor, não éramos convertidos, não havíamos nascido de novo, andastes, olha, parece que tem gente que não está repetindo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo a correnteza deste mundo. Um rio tem um leito onde corre a água, e a água leva tudo adiante. Nós estávamos metidos na correnteza do mundo, na carreira do mundo. Segundo o príncipe de quê? Das potestades do ar. Repita, segundo o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Carne aqui não é o soma, senão a velha natureza. Amém? Fazendo a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne.
e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós éramos aí. Nós fazíamos parte desse sistema de pecado e de corrupção do mundo. Estávamos lá. E o apóstolo diz que os homens do fim dos tempos, eles serão terríveis. E é isso que nós estamos presenciando nessa geração presente. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, é o culto da Bíblia. Abra a Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. É culto para quem gosta da Bíblia. Quem diz amém, meus irmãos? Capítulo 3, versículo 1. É interessante que quando Paulo escreve a Timóteo, diz: persiste em ler. E no original significa ler sozinho, mas ler com a congregação. Então, persiste em ler. Vamos ler. Capítulo 3, versículo 1. Diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos de fúria, não é? Que é os dias que nós estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, vou ler rápido para ganhar tempo. Avarentos, presunçosos, soberbos, olha, a mesma coisa lá de Romanos. Desobedientes a pais e mães, cuidado, você é desobediente a seu pai e sua mãe, você está aqui dentro, viu? Você está metido no meio deles. Ingratos, filhos ingratos, maridos ingratos, esposas ingratas, né? Profanos, não é? Sem afeto natural. Outra vez sendo repetida essa expressão do apóstolo aqui, sem sentimento. Faz as coisas, não tem mais nenhum sentimento, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, observe que o apóstolo chama atenção. E quando você lê na carta de Tiago, que eu não vou ler, chama aqueles que amam o mundo de inimigos de Deus. Diz: aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus. Lembre-se que o mundo passa com todos os seus desejos. 1 de João 2,17. A aparência do mundo passa. 1 Coríntios 7:1. A correnteza deste mundo é conforme o espírito satânico, o qual opera nos filhos da desobediência. Nesta correnteza nós andávamos. Amém, meus irmãos? Amém. Nós andávamos. Além disso, temos que ter muito cuidado também, irmãos. Porque além de termos que lutar contra este mundo corrompido, nós temos que ter cuidado conosco mesmo. Porque Jesus disse que o mal está dentro de cada um de nós. E se nós dermos espaço, não é isso? Ele vai nos dominar. Marcos 7:21, que eu não vou ler, não é? Ou seja, eu coloquei aqui: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, as imoralidades sexuais, os homicídios, o adultério. Mas graças a Deus, porque Jesus nos resgatou. Amém, meus irmãos? Nos salvou, nos tirou de lá. Salvação é isso. Salvação fala de escape, de saída, como os anjos fizeram com a família de Ló. O apóstolo São Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, da maneira inútil que você vivia, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Efésios 4:22 diz que quanto ao trato passado, por isso ele diz, quanto ao trato passado, quanto à vida velha, ele diz: vos despojeis do velho homem. Repita comigo: que quanto ao trato passado,
Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Que se corrompe segundo as concupiscências, diz a atualizada. Que quanto ao trato passado, ele disse, se despojem. Quanto às coisas passadas, se você está em Cristo, as coisas velhas já? As coisas velhas já? E eis que tudo se fez novo. Então, se as coisas velhas passaram, o apóstolo está aqui falando em outra linguagem, se despoje delas. E o termo despojar-se significa tirar de sobre si e colocar longe de você. Despojar-se. Despojar-se da velha natureza, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos. Concupiscência quer dizer desejo incontrolável, epitomia no grego, que quer dizer desejo descontrolável. É o desejo que, se o crente se deixar, é dominado por ele, é enganado, é engodado por ele. Mas o apóstolo diz, chama vã maneira de viver. Paulo chama o velho homem. Ambos os apóstolos revelam que a perversidade desse estilo de vida e as necessidades de libertar-nos da sua influência. Devemos identificar o mal com claridade, a fim de poder atacá-lo e neutralizar os seus efeitos com as armas espirituais que o Senhor tem dado. As Escrituras se referem ao nosso estilo anterior de vida com vários termos. Ele diz viver na carne, viver segundo o velho homem, uma vã maneira de viver. Isso significa que no tempo passado nos conduzimos segundo a nossa natureza humana, adâmica, sem regeneração, uma natureza pecadora, que seguia os impulsos naturais. Mas não é tudo que você deseja que pode fazer. Quem diz amém, irmãos? Amém. Não é tudo que você deseja, que você acha bonito, que você acha bom, que o diabo diz, que sua colega diz. Mas aproveita, vive a vida, não é? Nem tudo. Não, Senhor, porque nós não podemos viver segundo o modelo do mundo. Amém, meus irmãos? Nós fomos unidos a Cristo em sua morte, diz o apóstolo. E temos que viver, meus irmãos, em novidade de vida. Em Romanos 6:6, Paulo diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, o quê? Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é nascido de Deus não vive pecando, diz João. Amém, meus irmãos? Todos nós podemos cometer falhas, pecados por pensamento, palavras e obras. Mas o que o apóstolo está dizendo é que não podemos nos deixar dominar pelo pecado. Dominar por ele. E é por isso que ele diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Paulo diz em 2 Coríntios 5:14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando Jesus disse na cruz, consumado está, estava dando a entender que tinha completado a sua obra de redenção, incluindo a nossa união com ele na sua morte. A obra redentora de Cristo teve dois alcances em nossa vida: o que ele fez por nós e o que ele fez em nós. Amém, meus irmãos? A obra de Cristo tem esses dois alcances: o que ele fez por nós, pagando a nossa dívida, nos libertando do pecado, nos libertando do juízo eterno, pagando por nós o que era para nós pagarmos. A salvação é isso, é escape do juízo. Isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus. Amém, meus irmãos?
Eu não podia não ser resgatado por minhas obras, pelos meus méritos próprios. Porque as nossas obras não são meritórias no que se relaciona à salvação. Não, Senhor. Mas Ele nos resgatou. Ele pagou o débito que nós tínhamos. A cruz que Ele levou não era dele, era nossa. A coroa de espinho que colocaram nele não era dele, era nossa. Quando cuspiram no rosto dele, não era para ter cuspido no dele, era no nosso. Quando golpearam, bateram, espancaram, não era para ser nele, era nós que tínhamos que sofrer aquilo. Quando pregaram os cravos nas mãos e nos pés de Cristo, não era ele, porque ele foi sem pecado, ele não tinha pecado, irmãos, éramos nós, mas ele fez por nós. E é isso que o apóstolo diz, ele nos amou tanto. Ele nos amou tanto. Ele fez tudo isso por nós. Mas também não só Ele fez por nós, mas Ele operou em nós pelo Espírito Santo, efetuando mudanças profundas na nossa vida. Porque quando nós aceitamos pela fé o sacrifício de Jesus, nós cremos que Ele morreu na cruz e o constituímos como Senhor da nossa vida. Permitimos que Ele agora seja o nosso Senhor. O que acontece é que nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, não experimentamos um implante, não. Não, Senhor, uma plástica, não, Senhor. Não, a mudança é interior. Ele faz com que a nova vida seja gerada em nós. E quando essa nova vida é gerada em nós a nova natureza. E aquela natureza de filho do diabo, de pecador, de imundo, ela é substituída pela natureza de um filho de Deus. E as coisas que nós praticávamos antes, passamos a odiá-las, a não suportá-las, porque Cristo transformou a nossa vida. O Evangelho não é só um mudar de roupa, de penteado. Não, Senhor. O Evangelho é uma transformação que começa no espírito, na alma e no corpo. Vem de dentro para fora. Paulo, o apóstolo São Paulo, deu testemunho dessa transformação. Em Gálatas capítulo 2 e versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas o quê? Mas Cristo vive em mim. Amém? Vive. Repita comigo: mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, acontece uma coisa. Não é só o fato de dizer Cristo vive em mim. Paulo dizia: a vida que agora vivo na carne, no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muito bem. O mesmo apóstolo nos ensina que devemos nos despojar. Já que nascemos de novo, saímos do pecado, devemos nos despojar da velha natureza. Devemos tomar os passos sugeridos pelo apóstolo. Devemos crer, confiar e considerar que nosso velho homem foi crucificado com Cristo e que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Sabendo isto, disse ele aos Romanos capítulo 6, versículo 6 e o versículo 11. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. As tendências, a lei que dominava os membros do nosso corpo e os levava a cometer pecados, ele diz que ela
ela não deve mais dominar o nosso corpo. Assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não devemos agora, depois de salvos, apresentar nossos corpos ao pecado, irmãos. Paulo diz: não reine, não governe, não domine o pecado. Ele diz: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência, ou seja, aos seus desejos. Não, Senhor, nem tampouco apresenteis os vossos membros, os membros do nosso corpo, ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, amém, irmãos? Como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Os membros do nosso corpo, ele está falando de todos os membros do nosso corpo, que antes de conhecer o Senhor, antes de nascer de novo, eram instrumentos de pecado, de iniquidade, de corrupção. Ele diz: agora não são mais. Aquilo que você fazia com os membros do seu corpo, não pode fazer mais. Não pode, aquelas coisas que você praticava, você não pode praticar mais. Quem diz amém, irmãos? Não, Senhor. Não é? Romanos, isso aqui está em Romanos, já estou terminando, capítulo 6, versículo 12 e 13. Mas eu quero ler também o 14, diz: porque o pecado, se não fizer assim, se não entregar os membros do nosso corpo para o pecado, diz: porque o pecado não terá domínio sobre quê? Sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Na versão transformadora diz: não deixem que o pecado reine sobre o vosso corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Versículo 13: não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Amém? Meu caro jovem, meu caro irmão, nós não podemos fazer as coisas que o pecador faz, fazer as coisas que o mundo faz, praticar as coisas que o mundo pratica. Amém, meus irmãos? Não podemos. Por que não podemos? Não podemos porque eles vivem no pecado, mas nós morremos para o mundo e vivemos para quem, irmãos? Para Deus, vivemos para Cristo, vivemos em nova vida. Amém? Quando nós aceitamos a Cristo, é claro que se estabelece uma guerra dentro de nós, não é? Se estabelece uma verdadeira guerra dentro de nós. Acontece o que figuradamente acontecia no ventre da mãe de Jacó e Esaú. Quem era a mãe de Jacó e Esaú? Rebeca, né? Rebeca. Para concluir, Gênesis 25 e 21. Veja o que acontecia no ventre dela quando ela estava grávida, porque Esaú é um símbolo da velha natureza, Jacó é um símbolo da nova natureza. Eu disse Gênesis capítulo 25, versículo 21 em diante, para concluir. Capítulo 25, versículo 21. Diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, fez o quê? Concebeu.
E os filhos faziam o quê? Lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse o quê? 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. É isso que acontece com a nova e a velha natureza. Quando nós aceitamos a Cristo, eu disse que figuradamente Jacó é um símbolo da nova natureza e Esaú um símbolo da velha natureza. Os dois se guerreavam entre si. Disse: 2 nações surgirão daí. E disse: a mais forte governará sobre aquela mais fraca. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, se você favorece a velha natureza, se você cultiva os pecados da velha natureza, que estão lá em Gálatas, as obras da carne, não é? Se você cultiva isso, se você rega, não é? Como é que a gente rega? Rega alimentando através dos olhos, através do ouvido, através das nossas atitudes. Mas se você rega o Espírito, a nova natureza, quem é que vai ficar mais robusta? Quem é que vai ficar mais forte, a velha ou a nova? A nova, não é? E se a nova, você nutre a nova, e a nova como é que se nutre, pastor? Se nutre permitindo-se ser guiado pelo Espírito. Amém? É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Que o Espírito combate contra a carne. Luta contra a carne. Então, se você ficar do lado da carne, a carne vai vencer. Se você ficar do lado da nova natureza, o que é que vai acontecer? O novo Adão, que foi gerado em Cristo, vai vencer. Amém, irmãos? Se você alimenta a carne, alimenta nas redes sociais, alimenta com os filmes, alimenta com as revistas imorais, alimenta com as novelas, alimenta com namoros indecentes, alimenta com as coisas erradas, a velha natureza vai ficar um gigante dentro de você. Mas aparte-se das coisas do pecado, deixe-as de lado, nutra a sua vida espiritual das coisas espirituais, permita que o Espírito Santo guie a sua vida. Amém, meus irmãos? Que Ele guie a sua vida. Amém? Se você vive a vida de santidade, esse corpo, disse Paulo, vai sendo mortificado. Uma coisa mortificada não tem força. Não é assim? Uma coisa mortificada não tem força. Ah, pastor, não tenho força para vencer o pecado. Também você, o que é que você faz? Você jejuma, você ora, você lê a Bíblia, você se aparta das amiguinhas que querem levar você para o mal, dos namoros indecentes, das práticas indecentes. Você alimenta isso. Você alimenta, você não dorme, vive de noite lá no celular, só vendo o que não é bom, o que não alimenta a sua alma, só alimenta a sua alma, Alguém já disse que nós não podemos impedir que os abutres voem sobre a nossa cabeça, mas não podemos permitir que eles façam ninho na nossa mente, na nossa cabeça. Se você permite que o diabo faça ninho na sua mente, você não vai vencer, você vai perder, você não tem força para vencer o mal de forma nenhuma. Se você quer vencer, tem que alimentar a nova natureza, amém? A nova natureza, e você vai ver que o Espírito Santo, é interessante que quando
Paulo fala dos pecados da carne, da velha natureza, ele diz obras. Mas quando fala do que o Espírito Santo produz em nós, ele fala de fruto. Por quê? Porque as obras é aquilo que é produzido pelo esforço humano. O que é o fruto? É aquilo que sai naturalmente. Flui naturalmente. E se você vive submetido ao Espírito Santo, o Espírito Santo faz fluir em você o fruto do Espírito. Amém? Faz fluir em você o fruto do Espírito. Porque é o Espírito Santo que gera dentro de nós as 9 características do Espírito, e eu sou dos que creem que existem mais de 9. Se você ler Romanos, você vai ver falando de características do fruto da justiça, do fruto do Espírito, e as cartas apostólicas de Paulo também. De forma que produz, gera em nós, o Espírito Santo naturalmente gera em nós o caráter de Cristo na nossa vida. O Espírito Santo vai trabalhando e transformando a nós. Daqui a pouco não é José, é Jesus. Não é Maria, é Jesus. Porque quem olha para você vê Jesus na sua vida. Amém? Vê Jesus nos seus atos, na sua vida. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.